focando exatamente naquilo que são os centros de responsabilidade integrados e na criação de valor, para vos dizer que eu penso que há aqui 3 dimensões. E que este modelo de centros de responsabilidade, e no meu entender, e que neste momento no centro hospitalar já tenho 6 centros de responsabilidade integrados a funcionar, para vos dizer que os 2 primeiros começaram exatamente no meio da pandemia. Ou seja, foi em 2020 que os 2 primeiros centros de responsabilidade surgiram. Isto é importante dizer, porque estávamos numa situação terrível. O primeiro centro de responsabilidade é da Gastro, portanto foi um serviço que se tornou centro de responsabilidade integrado, em junho de 2020, e depois o segundo, da Urologia, que também era um serviço, a Urologia. Isto é, sentiu-se a necessidade de reorganizar, de responder à grande lista de espera que tínhamos dos utentes e, de certa maneira, envolver, criar aqui um trabalho de equipa, de maneira a fixar os nossos profissionais no centro hospitalar. Foi, efetivamente, na altura de crise, maior crise, onde a pandemia estava a decorrer, 2 áreas extremamente importantes, a gastro e a urologia, que surgiram os centros de responsabilidade. Portanto, às vezes é importante aproveitarmos estas crises para nos reorganizarmos, para repensarmos estes modelos assistenciais e organizativos dos nossos hospitais. E por isso vos dizia que, para mim, isto é uma pirâmide, se quiser, com 3 vertentes. A primeira centrada na prática clínica, a segunda centrada no utente e centrada na gestão. E estes três vértices, se quisermos vermos a pirâmide, cria efetivamente esta base de valor para os utentes e para os profissionais. Portanto, centrada na prática clínica, porque vai criar, e é este o nosso objetivo, melhores práticas clínicas e inovação clínica. Por exemplo, a urologia, com a vinda, somos o único centro hospitalar do Serviço Nacional de Saúde que tem a robótica, que utiliza a robótica. Portanto, isto está a funcionar muito bem, está a funcionar já ao sábado, portanto, está a funcionar todos, exceto ao domingo, portanto, temos a robótica a funcionar. Portanto, isto tem muito a ver com a urologia, não é? Porque esta técnica e o Da Vinci é muito utilizado e deve ser cada vez mais utilizado nesta especialidade de urologia, na ginecologia e na coloretal. Portanto, as evidências demonstram que cria exatamente muito valor, principalmente para o utente e para a qualidade de vida que os utentes vão ter, é disso que estamos a falar. Depois, centrada na gestão, a capacidade de resposta à pressão da procura. Acabamos de dizer que estes 2 centros de responsabilidade foram criados exatamente por essa pressão e para conseguirmos que os profissionais ficassem aqui, para que os utentes tivessem uma resposta mais atempada, no custo de efetividade e na sustentabilidade. Depois, no outro verso, temos efetivamente centrar no utente, melhorar o acesso, é um dos objetivos dos CRIs, o aumento do nível de satisfação e a qualidade de vida dos utentes. Portanto, era um bocadinho esta introdução que eu queria fazer e vou passar a palavra aos meus colegas, agradecendo efetivamente o testemunho deles nesta área. Eu penso que é um tema importante, eu diria dos mais importantes hoje em dia, porque temos que olhar para os nossos hospitais e perceber que é preciso uma reorganização diferente, não só interna, mas também externa na ligação, mas hoje não é o tema, hoje o tema são os CRIs e por isso vamos focar efetivamente nos CRIs e no processo reorganizativo e de inovação que os nossos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, com muita urgência, têm que fazer. Por isso, eu de imediato passava efetivamente a palavra ao Dr. António Tavares Gomes, presidente da primeira unidade local de saúde do país, a nossa unidade local de saúde de Matosinhos, para falar um bocadinho deste tema e falar-nos um bocadinho da sua experiência, que é de certeza muito rica, até porque tem uma unidade local e é de certeza diferente em termos de integração e de criação dos próprios CRIs, que pode aí na sua Constituição não só ter a parte hospitalar, mas também dos cuidados superiores e que está dos cuidados continuados. Doutor, faz favor. Muito bom dia, muito obrigado. Permitam-me que cumprimente todos e muito especialmente a doutora Rosa Valente Matos, que tenho muito gosto em reencontrar, Dr. Carlos Alberto Silva, Dr. António Quintal, todos que estão presentes. Espero que nos estejam a ouvir bem. Sim, sim. Um agradecimento também à Cimeira das Regiões de Saúde e à sua organização, ao meu grande amigo Dr. Pedro Ramos
e ao Dr. Paulo Nunes Abreu, que tem sempre a gentileza de me convidar, embora eu muitas das vezes nem tenha grande coisa para dizer, e se calhar também não vai ser uma exceção, mas posso partilhar aquilo que posso fazer, o que é que significa, o que significam ou como é que nós vemos estas duas questões, os centros de responsabilidade integrada e a criação de valor nos cuidados de saúde, enquanto unidade local de saúde e tendo ainda a responsabilidade, como foi dito, de ser a unidade local de saúde que existe há mais tempo e que deve ter a experiência mais consolidada em relação a algumas destas questões também relacionadas com a gestão. Nós, nesta altura, não temos nenhum centro de responsabilidade integrada criado. Estamos num processo de criação de pelo menos na área da imagem, integrando o serviço de radiologia e o serviço de neuroradiologia. Não tem sido um processo fácil e, sobretudo, porque, sendo este processo muito dependente da iniciativa dos serviços profissionais, ainda que estimulado pelas administrações, não tem sido, por várias ordens de razão, enfim, muito facilitado o processo. Temos uma consultora a acompanhar-nos nisto e, portanto, não é por falta de conhecimento nem de percepção por parte das pessoas envolvidas no processo. Há muitas vezes queixas das pessoas de que, de facto, não há descentralização nos processos de gestão, mas o principal problema que eu tenho encontrado aqui, pelo menos na nossa experiência na ULIS, é que as mesmas pessoas têm grandes dificuldades em encarar a responsabilidade dessa gestão. Não estão muitas vezes disponíveis, ou quando estão disponíveis não assumem a questão como sua e não organizam ou não propõem a organização. A organização, neste caso, a criação de um centro ou mais de responsabilidade integrada. Tenho estimulado algumas áreas e, em algumas delas, como foi dito, sobretudo por causa das dificuldades que, entretanto, até foram crescendo, mas também trouxeram oportunidades. Tenho estimulado algumas delas e uma delas seria muito interessante de fazer e eu gostaria muito de a fazer, que era o serviço de urgência, embora pareça que seja o último, ou que fosse o último. Eu acho que era extraordinário e era uma maneira de começar a convergir com a possibilidade da criação de profissionais dedicados à urgência e de ultrapassar uma série de questões legais de contratação, etc. E de ajudar até na definição de carreiras. E isso permitia satisfazer um conjunto de resultados que são relevantes, quer em relação aos profissionais e à fixação dos profissionais, quer em relação aos próprios utentes e à forma como os utentes usam a urgência. Mas não continuo muito sozinho e toda a gente acha que eu sou um idealista que é para ser simpático comigo mesmo, porque senão o termo seria muito diferente. Mas eu acho que era uma área onde era não muito complicado operacionalizar isso. Eu do que tenho visto e do que tenho visitado em termos de centros de responsabilidade integrada, que vou vendo mais aqui pelo norte, porque fica sempre muito mais fácil ir aqui ou ali, mas da próxima vez vou visitar o seu centro hospitalar, certamente, e que o que vou vendo é que alguns deles, sobretudo aqui no nosso grande vizinho ao lado, pelo menos no que consta no site institucional, mas também do que eu conheço do ponto de vista prático, tem dois, e um deles, que foi criado sempre, vários foram criados em áreas muito novas, nomeadamente da cirurgia. Algumas das pessoas que pretendiam fixar foram das que saíram primeiro e de facto, ainda que a portaria 71 de 2018 resolvesse a questão da dedicação dos profissionais, a verdade é que muitas das vezes eles nem integralmente estão dedicados à instituição e até reduzem horários e estão a dirigir outras instituições, inclusive privadas. Portanto, mesmo este modelo em lugares de grande volume, como alguns centros hospitalares, volta e meia não correm muito bem. Mas
o que eu acho que resulta em termos de oportunidade, e uma delas, como também já foi dito pela doutora Rosa Valente Matos, é a área da cirurgia, onde de facto há aqui uma oportunidade muito relevante. Ainda por cima eu sou cirurgião, sou daqueles raros que vêm parar estas funções, mas eu sou médico de carreira. E ainda por cima cirurgião geral, o que significa que se calhar, enfim, terá alguma melhor visão para a questão da área da cirurgia e da gestão. Nós temos um modelo, e se calhar era para onde poderia ter começado, nós temos um modelo departamental instituído na ULS e é transversal à ULS inteira. E este modelo de departamentos pretende-se que os departamentos tenham uma autonomia muito significativa. Todos eles têm profissionais da área da gestão, têm um conselho de gestão com um gestor dedicado. E que será a pessoa que mais facilmente, ajuda a promover esta descentralização. De resto, é uma forma que não é a solução ideal, tem que ser trabalhada e trabalhada todos os dias, mas é uma maneira de atingir um destes 3 objetivos, como foi dito, que era o da gestão, e que ajudaria muito nisso. Da questão da prática clínica, é onde a gente pode pegar com os profissionais para os convencer a organizar modelos que funcionam muito bem e que respondam às coisas. E por 2 razões. Porque todos eles, sobretudo na área cirúrgica, são muito focados nos resultados e nos utentes. Nenhum cirurgião cede facilmente a um resultado menos favorável, mesmo do ponto de vista funcional, etc. E, portanto, todos eles valorizam isto muito. E se há coisa que varia substancialmente entre as instituições, são os resultados. E essa é uma das razões de se promover uma qualidade mais significativa e melhorar a qualidade substancialmente com equipas dedicadas, que é uma coisa que nós também vamos tendo, mas temos que conciliar, e se calhar é o sítio mais difícil, de conciliar isto com a integração de cuidados. Portanto, aqui o que nós queríamos mesmo é ter um modelo de integração de cuidados e que fosse um centro de responsabilidade nessa área. Eu já regresso à cirurgia para acabar com o meu ponto de vista. Mas em termos de unidade local de saúde, nós temos um conjunto de circunstâncias que nos limitam em termos de desenvolvimento de muitas coisas na área de integração de cuidados e que se calhar alguma equiparação em termos das funcionalidades previstas pelo CRI, se fossem aplicadas à OLS, na globalidade era muito mais interessante e garantia muito melhor esse objetivo. Mas o assunto não é o OLS nem o regime das OLS hoje, portanto, ficaria por aqui. Na área cirúrgica, de facto, nós podemos fazer um CRI, neste caso, para a dimensão que nós temos, teria que ser não posso fazer um CRI de gastroenterologia aqui, ou de urologia. Quer dizer, em princípio, tecnicamente é possível, mas do ponto de vista de princípio, provavelmente não é uma boa solução. Mas do departamento cirúrgico é uma boa solução. E é uma boa solução porque a cirurgia, a ginecologia e a urologia gostavam de melhores e maiores desenvolvimentos tecnológicos e uma das coisas era, não o Da Vinci, porque nós não temos dimensão para ter aqui um robô Da Vinci, como é óbvio, mas há outras alternativas em termos de soluções na área da robótica que poderiam ser compatíveis com a nossa dimensão. E isto, mesmo neste ponto de vista, era uma coisa muito revolucionária. Nós temos muitas outras prioridades, como é óbvio, mas se nós fizermos urologia, ginecologia, cirurgia geral, nas áreas, como a doutora Rosa Matos referiu, que são aquelas em que há a melhor demonstração da importância do uso da cirurgia robótica, nós até temos um dos urologistas com maior experiência tendo cirurgia robótica do país na área da próstata, é da ULS de Matosinhos, que os semana vai a Lisboa operar, que a doutora Rosa Matos conhece de certeza, e portanto tínhamos aqui profissionais e capacidade, portanto o desafio é vocês organizam-se e criamos um CRI com todo o apoio institucional, obviamente, comprometemos-nos com resultados, com resposta aos vários níveis, e na globalidade do departamento cirúrgico
uma das respostas essenciais que tem a ver com os utentes é a integração de cuidados, ainda mais promovida com vocês, e desenvolvemos mais, do ponto de vista tecnológico, esta área hospitalar. Tem que ser essa a via de concretização deste processo. Ele, visto pelos profissionais, não é o mais atrativo que podia ser. E esse é um dos problemas que tenho tido mais vezes aqui. É a forma como os profissionais veem os centros de responsabilidade integrada. Eu às vezes penso que eles nem conhecem bem do que estamos a falar, mas depois quando discuto o assunto mais exaustivamente, eles sabem bastante bem, sobretudo do ponto de vista deles, do que estão a falar e do que é que pode ser a organização e a repercussão para a prática clínica deles. E, portanto, é ainda alguma coisa que tenho que trabalhar melhor. Visto que a doutora Rosa Matos prefere centrar-nos mais nisto, que são os centros de responsabilidade integrada, eu, em relação a isso, assim, uma fotografia sem grandes pormenores e sem grande concretização, porque de facto não a tenho, era aquela que posso fazer. No outro assunto, depois podemos discutir depois mais adiante, se entender que se calhar é mais apropriado, mas Vossa Excelência é que conduz aqui a conversa e fará como entender. Não tem som, doutora Rosa, não tem som. Eu estava a dizer que os CRIs e os cuidados baseados no valor, eu liguei um bocadinho uma coisa à outra, mas não tem que estar ligado, obviamente. Portanto, Certo. Eu daria-lhe mais uns minutinhos, porque realmente o tempo é muito limitado. Se quiser falar dos cuidados baseados no valor, obviamente, eu liguei uma coisa à outra, mas obviamente nós podemos falar dos dois temas. Certamente. Os cuidados baseados no valor é outra das coisas que é absolutamente essencial que se desenvolva e que se desenvolva cada vez mais. Esta centralização ou a centralidade do utente é uma coisa que está tantas vezes dita que até se gasta, mas é indiscutível. O problema, eu acho que há aqui várias questões que são relevantes para aqui, porque é tudo isto que se fala de valor tem uma grande participação do utente e, portanto, é reportado pelo utente ou pelo doente em relação aos cuidados ou às estratégias de promoção da saúde, se quisermos ir mais longe. E nós temos aqui uma questão muito importante. Nós temos aqui uma transição, que eu chamaria uma transição educacional, que nós temos aquilo que os utentes valorizam, é relevante, sem dúvida nenhuma, mas precisa ser trabalhado em termos de expectativas. E claro que os resultados funcionais, aquilo que a pessoa sente, não tem discussão. Mas há aqui muitas outras coisas que têm muita discussão. Nós, nesta altura, fazemos de uma forma praticamente sistemática, não prémios ou promos, que isso vamos fazer na área da saúde mental, numa parte inicial, nós fazemos um Net Promoter Score, que, apesar de tudo, tem umas respostas que variam entre 20% e 30%. Portanto, os próprios utentes têm que ser muito mais envolvidos e têm que perceber que a participação ativa deles é crítica neste processo, porque senão é muito difícil. Estamos a falar de Matosinhos, que não tem nada especial em relação a muitas outras regiões, mas tem muito trabalho feito e muito trabalho de proximidade. E mesmo assim as pessoas acham sempre que as coisas têm de ter com elas, mas o retorno, aquilo que nos dizem, só é quando há grandes problemas que nós sabemos logo depressa, mas, e muitas vezes, e nem sempre será assim, mas é uma área que a gente tem que trabalhar bastante. E temos aqui outra coisa, que é uma transição demográfica que tem que ver com cargas de doença e com uma série de perfis que são muito complicados e que nos levaram aqui a muitas iniciativas em relação a isso, exatamente nessa perspectiva de valorizar a qualidade de vida das pessoas e a funcionalidade das pessoas, de deslocar tudo o que se pode fazer para a casa das pessoas, de implementar coisas que já temos há mais de uma década e que, curiosamente, nunca surgiu nada em Portugal assim mais oficial, que é a antibioterapia por via parentérica feita no domicílio, que muitas vezes se mistura com a hospitalização domiciliária, mesmo aqui por parte dos nossos vizinhos espanhóis, em alguns centros, quando eles falam das casuísticas deles e do tempo para que fazem a hospitalização domiciliária,
Eu percebo que algumas vezes não há uma distinção clara entre esta coisa que, de resto, esta antibioterapia parentérica feita nos cuidados, no domicílio das pessoas, já começou em 1974 nos Estados Unidos. Portanto, este outpatient parenteral antibiotic therapy já tem uma idadezinha. Tanta idade como ao 25 de Abril, portanto. E não falamos muito disso. E hoje associamos isso e integramos isso na hospitalização domiciliar. Alguns doentes estão nesse regime, mas a única grande questão é a antibioterapia endovenosa que estão a fazer. Nós temos estudos feitos cá sobre isso, para percebermos qual é a realidade e para ter claramente esse programa separado do outro. Mas aqui há várias outras iniciativas que têm que ver cada vez mais com isso e que têm que ver com programas específicos de que de resto já foram falados ao longo do tempo e guardarei, ficará para uma discussão mais a seguir. Muito bem. Tempo. Muito obrigado. Obrigada. Eu agora passaria de imediato para o Dr. Carlos Alberto Silva, Presidente do Centro Hospitalar Tamangue Sousa. Senhor Doutor, faz favor. Portanto, estas duas patentes, ó, CRIs com os cuidados baseados no valor, portanto, não quero limitar a vossa intervenção. Completamente à vontade para que possa efetivamente falar das duas coisas ou apenas de uma, como assim entender. Muito bem. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Estou a ouvir, estou. Estão a ouvir? Estou a ouvir. Antes de mais, queria... Ok, muito bem. Eu queria começar a agradecer o convite do Dr. Pedro Ramos e do Dr. Paulo Nunes de Abreu na organização deste evento e no convite que me fizeram e cumprimentar quer a doutora Paula, quer o meu amigo Taveira Gomes e todos os outros que nos estão a ver, dizer-vos que é um gosto muito grande estar aqui a partilhar este momento. Eu, quando o Dr. Paulo me falou, eu disse-lhe logo que, diretamente no tema dos CRIs, eu, assim, do meu centro hospitalar, eu não teria um grande contributo a dar, porque nós não conseguimos até hoje desenvolver nenhum centro de responsabilidade integrada. Eu julgo, apesar de tudo, que na discussão que estamos aqui a fazer, até o facto de não termos tido essa capacidade, até é se calhar útil trazer à discussão, porque em si mesmo permite perceber que tem sido um processo um bocadinho difícil de arrancar, não é? Portanto, o convencimento dos profissionais, pelo menos da nossa experiência no nosso hospital, tem sido um bocadinho difícil. E, se calhar, porque estou a falar de um centro hospitalar que não é um centro central, nem universitário, como eu digo, a doutora Rosa já me ouviu dizer isto, eu sou o Amadora Sintra do Norte, porque tenho as 500.000 pessoas para tratar, à semelhança do Amadora Sintra, em Lisboa, eu tenho no Porto, e com uma área e uma dispersão muito grande. O que nós fizemos e a nossa preocupação fundamental, pegando nas palavras da doutora Rosa há bocadinho, que era ter consciência da resposta ao acesso e à atração dos profissionais que, de certa maneira, o desenvolvimento dos CRIs podiam ter. E eu permito-me dizer que no nosso centro hospitalar, nós, sem termos tido a capacidade de convencer os profissionais a desenvolver CRIs, nós fomos ao encontro destes dois objetivos, ou seja, quer a satisfação dos profissionais, quer a resposta no acesso, nós, julgo que modestamente podemos dizer que demos nos últimos anos um passo muito significativo. Perceber o seguinte, há 2, 3 anos nós éramos apontados, inclusive nos debates na Assembleia da República, naqueles debates quinzenais, nós éramos apontados como o patinho feio com listas de espera de 3 anos. Nós tínhamos listas de espera de pneumologias e cardiologias, etc., de 3 anos de lista de espera. E, portanto, era de facto muito desconfortável para nós perceber que não estávamos a ter condições de dar a resposta necessária aos utentes. E, do ponto de vista dos profissionais, nós também não tínhamos grande capacidade de atração dos profissionais, de os fixar, porque verdadeiramente não havia um projeto de hospital que os pudesse seduzir. Eu hoje tenho tido o atrevimento de dizer, no caso concreto, ainda recentemente com o Dr. Salles, eu lhe disse que hoje considero que tenho um hospital sexy. Eu não tenho dificuldade de captar profissionais. Eu hoje, a não ser na questão da medicina interna, onde, por força da carga enorme na urgência, porque a nossa urgência é ao lado de Braga, a segunda maior urgência do Norte, a seguir ao São João. Portanto, nós temos uma urgência que é superior a Santo António, a Gaia, a Matosinhos, a Vila Real, a Viana, etc. E isso pesa muito em cima da medicina interna e faz com que eles
não se sintam atraídos para estar ali, porque é de facto um trabalho muito penoso. E nessa especialidade não tenho tido atratividade para captar profissionais. Em todas as outras, incluindo anestesia, que às vezes é um problema falado até com frequência em muitos sítios, eu não tenho dificuldade de captar profissionais e tenho tido o cumprimento e tenho, digamos, tido profissionais para satisfazer as vagas que vão abrindo nos concursos. E tenho, inclusive, em algumas especialidades, profissionais que eu quase podia dizer que estão em lista de espera a querer vir para o hospital. Portanto, deste ponto de vista da atratividade do hospital para profissionais, nós conseguimos garantir isso e já vos dou 2 ou 3 notas do que foi o nosso trabalho feito, se de alguma maneira puder servir de alguma coisa para, enfim, para referência. Depois, do ponto de vista do acesso, nós passamos da tal situação do patinho feio com 3 anos de lista de espera para termos concluído 2021 sem lista de espera. Ou seja, eu tenho ali algumas situações residuais que não têm grande significado. No ponto de vista cirúrgico, são uns casos da cirurgia plástica que já nem os cheques cirúrgicos resolviam porque os privados também não tomavam conta deles e, portanto, estamos a resolver com os doentes. Mas, à parte disso, e uma meia dúzia de consultas na endocrinologia também, o resto está tudo resolvido e não tenho lista de espera fora do tempo de resposta garantido. E isto significou, digamos, do ponto de vista... Diga, doutora Rosa, ia dizer qualquer coisa? Não. Ia dizer que queria saber qual era o segredo. Precisamos de partilhar. Pronto, este era o meu propósito, era de alguma maneira, já que não tenho experiência para falar de CRIs, aproveitar aquilo que fizemos na resposta ao que a doutora Rosa tinha como objetivo para a construção dos CRIs, ou seja, quer a satisfação dos profissionais, quer a resposta aos utentes, não é? E, portanto, era nesse sentido que eu estava aqui a dizer. E, de facto, nós fizemos, do ponto de vista das listas de espera, nós fizemos e a diretora clínica aí tem um mérito inquestionável, que foi ter a capacidade, junto de cada um dos serviços, discutir com eles as melhores soluções, nomeadamente e naturalmente a questão dos SIGICs e dos programas que surgiram para podermos fazer consulta adicional, etc. E, portanto, fomos fazendo tudo isso, sábados, quando fosse, para resolver o assunto. E, portanto, todos eles vieram a jogo e fizemos, de facto, aqui uma recuperação que foi extraordinária e acho que isso também contribuiu muito para a autoestima dos profissionais. Porque os próprios profissionais hoje veem que a reputação do hospital e a credibilização que fomos capazes de conseguir junto da população é também fruto do trabalho deles, eles também se sentem motivados por isso. A tal ponto que, por exemplo, situações que não são nada convencionais, eu aqui há bocadinho estava a ouvir a doutora Rosa falar nos casos concretos da gastro e da urologia como tendo sido os CRIs que criaram. Surpreendentemente, nesses 2 serviços, nós o que temos hoje já a funcionar tivemos a disponibilidade de especialistas de gastro e de urologia de irem fazer consulta ao Centro de Saúde de Sinfães, por exemplo, e de Rezende. Ou seja, não é aquilo que, enfim, a definição do CRI, a resposta do CRI pretenderia dar. Agora, foi dado o primeiro passo de resposta às listas de espera e não tendo a lista de espera que nos obrigasse a estar ali permanentemente a olhar só para aquilo, já estamos no passo seguinte, que é aproveitar, e naturalmente isto só é feito com a disponibilidade e a vontade dos profissionais, não é? E aí eu às vezes digo que sou animador de festas porque eu, de certo sentido, estou à espera de ver quando algum deles se mostra disponível para fazer, para o amarrar logo e ir a seguir, não é? E, portanto, e quando um urologista me disse que tinha casa em Sinfães, conhecia bem a realidade e se mostrou disponível para ir lá fazer um período de consulta, pois naturalmente nós falamos com o ACES, com o Presidente da Câmara e tudo isto é um jogo de ganha-ganha em que nem é preciso fazer inquérito de satisfação à população, porque eu quando lá fui no primeiro dia em que eles começaram a fazer essas consultas, o sorriso daquela gente que sabe que vai à consulta, ainda que tenha que ir fazer um exame ao hospital e depois ir a outra consulta a seguir para avaliar o resultado, em 3 ele vai a uma ao hospital e portanto as outras 2 são feitas lá em Sinfães. E quem conhece aquela distância geográfica sabe que Sinfães, Rezende e o nosso centro hospitalar têm uma dispersão muito grande e, portanto, para essa gente tem uma vantagem extraordinária. Agora já tenho, por exemplo, cirurgia vascular. Há um médico que tem casa em Celurico de Basto. Então já estou a convencer o homem a fazer consulta em Celurico de Basto. Gastroenterologia já está a fazer em Rezende e em Sinfães.
E, portanto, estes passos, que só são possíveis de dar agora, porque já acabámos com a lista de espera, e ajudam-nos até também, porque o crescimento que nós tivemos nos últimos anos, a tal questão das listas, também foi possível com o crescimento de profissionais. Os vários membros do governo da tutela ajudaram-nos a contratar gente, e o tal projeto do hospital sedutor que eu falei, hoje temos profissionais para isto. E, portanto, os profissionais que chegaram, passámos a ter dificuldade até de ter gabinetes para fazer consulta, porque o nosso hospital tem um movimento diabólico. E, portanto, estas consultas que eles vão fazendo descentralizadas, até nisso nos ajudam, ou seja, desbloqueiam, num certo sentido, algumas consultas que no hospital estava difícil, passaram a ser feitas ali. E, portanto, estes foram projetos que nós fomos desenvolvendo e que têm estes resultados. Agora, dizem-me assim, do ponto de vista da atração dos profissionais, como é que vocês conseguiram? Quando eu digo que tem um hospital sexy, há um trabalho que tem vindo a ser feito ao longo do tempo que começa por este racional. Eu se tenho 5% da população portuguesa para tratar, é também provável que eu tenha um grande número de alunos daquela região a estudar medicina. E, portanto, eu tenho andado a vender o hospital a esses alunos de medicina e a convencê-los de que, em vez de estarem a comprar uma casa em Matosinhos, o Dr. Taveira Gomes não me pode ouvir, porque senão é menos um jovem que vai ali para aquela região. Mas que vivem em Matosinhos não são de Matosinhos. Não percebi, desculpe. Os que vêm para cá viver, muitos deles não trabalham cá, portanto está tranquilo. Mas, em vez de eles irem comprar casa em Matosinhos, à beira-mar e com boa qualidade de vida, e depois, quando tiverem o primeiro ou o segundo filho, começarem a ter dificuldades e olhar onde estão os pais para tomar conta dos filhos, e estão no Mar Canaveses, em Baião, em Rezende, em Sinfães ou em Estourico de Basto, então o melhor é começarem logo ali. E é esse o projeto que eles têm andado a vender. Hoje tenho diretores de serviço que têm 30 e tal anos. E depois a ideia é um bocado esta. É se eles acabam o curso, e até aqui nós vivíamos muito da formação de jovens feitos no Santo António e no São João. E, naturalmente, numa primeira fase, se eles fazem formação no Santo António e no São João, há uma certa sedução para ficarem ali, estão no centro da cidade, num hospital central, universitário. Mas também tem um risco, que é ser um no meio de 50 ou de 70. E a probabilidade deles poderem progredir não é a mesma que integrarem um hospital como o nosso, que tem um potencial enorme, com uma casuística enorme, com muito trabalho para fazer, e que, ao começarem ali um projeto, podem inclusive criar o seu grupo de trabalho, atrair os seus colegas com quem se dão bem e fazem um serviço homogéneo, e portanto esse tem sido, digamos, o segredo do funcionamento. Só para vos dar nota, novos serviços que nós passamos a ter desde 2016. Reumatologia, imunoalergologia, infecciologia, oncologia, hematologia, entre outros. Idoneidades formativas que passámos a ter e que não tínhamos em 2016. Endocrinologia, otorrinolaringologia, medicina física e reabilitação, medicina intensiva, neurologia, gastroenterologia, e está em desenvolvimento, reumatologia e nefrologia. Nefrologia foi um exemplo de que quando chegámos em 2016 tínhamos um nefrologista, hoje temos 6. Criámos a unidade de hemodiálise agora. Os doentes passaram a ser tratados ali e deixaram de ir para o São João. E, portanto, tudo isto vai criando um projeto como é que eu vou dizer, plasticina, em que as peças se vão agarrando, se vão juntando, e depois vai-se dando uma resposta cada vez melhor à população. E, portanto, é neste sentido que eu diria que os projetos que levamos por diante conduziram a estes resultados. E deixem-me só muito rapidamente, para terminar, porque também não quero ocupar muito mais tempo, partilhar um outro projeto recente, que foi uma coisa que inclusive ganhou o prémio das boas práticas dos administradores hospitalares. Foi aquilo que nós chamamos uma clínica APIC. A APIC, a designação significa atendimento pré-internamento cirúrgico. O que é que isto tem subjacente? O racional é este. Nós temos o bloco operatório no piso 4 e os serviços de internamento estavam nos pisos 6, 7, 8, 9 e 10. Todos os dias, os doentes que vinham para ser operados entravam normalmente de véspera e iam lá para os pisos, para a cama que iam ocupar, nos pisos 6, 7, o que fosse. No dia da operação, às 8 da manhã, ligavam do bloco a dizer: olha, traga-me o seu manual da cama 720. O auxiliar pega no doente da cama para a maca, da cama para a maca, transporta o doente pelo corredor, à porta do elevador, às 8 da manhã,
os elevadores é como o trânsito do IC19 para Lisboa. Está congestionado, não há hipótese. Os elevadores estão todos parados e as camas paradinhas à porta do elevador. E, portanto, aquilo era camas paradas, bloco parado, stress dos doentes, tudo isto. E os profissionais do internamento ali parados, em vez de estarem a dar o atendimento aos doentes do internamento. O que nós fizemos foi, criámos como que um internamento para o bloco. E, portanto, nós criámos um espaço ao lado do bloco, com 10 camas, exatamente iguais às camas do internamento. E passámos a internar os doentes de todas as especialidades. Ou seja, quebramos aqui mais um daqueles mitos que é ortopedia não interna junto com ginecologia, com vascular, com cirurgia, com o que seja. São todos para o mesmo sítio. E começam a entrar às 7 da manhã para aqueles que são operados às 8. E depois vai andando assim. Depois como é que a coisa funciona? O doente que está na cama que este doente vai ocupar e que vai ter alta naquela manhã, ele ainda lá está. E, portanto, eu como que tenho 2 doentes na mesma cama. Porque aquele doente que está à espera que venha a ambulância ou o familiar para o levar, vai esperar o tempo que este doente de manhã sai desta clínica à pique, passa ao lado que é o bloco operatório, faz o recobro, e depois são os profissionais, enfermeiros e auxiliares desta clínica que o vão levar ao serviço de internamento, mas aí já é às 11 da manhã, onde o elevador já está a funcionar em condições normais, já não tem o bloqueio das 8 com a roupa, a alimentação, etc. E, portanto, já funciona normalmente. E então, depois, a cama que está lá em cima vem cá para baixo e, portanto, as camas andam a rodar. E nós conseguimos, com isto, o bloco funciona mesmo a partir das 8. O doente não tem stress nenhum, porque 5 minutos antes aquilo tem música ambiente, tem Wi-Fi, tem tudo. 5 minutos antes ainda está a ligar para casa a dizer, olha, vou agora para o bloco. E, portanto, criámos aqui condições fantásticas e isto fez com que nos indicadores que aparecem, e eu quero acreditar que aqueles indicadores são fiáveis, os indicadores da ACSS, nós somos hoje o hospital do país com menor tempo de internamento pré-cirúrgico, 0,2 dias, 4 horas. Ou seja, conseguimos também aqui um combate à ineficiência, uma resposta, aumentar o número de cirurgias, uma resposta maior, e satisfação de toda a gente, quer dizer, os profissionais, os utentes, etc. E, portanto, sem grandes revoluções, sem investimentos de monta, com coisas simples, é possível, mesmo assim, e em tempo de pandemia, e a doutora Rosa e a professora Tabeira sabem o que foi a pandemia no nosso centro hospitalar, fomos, em algumas alturas, os chefes dos Covid, mas a verdade verdadeira é que conseguimos também desenvolver projetos deste tipo, e, portanto, eu diria que sim, a metodologia, CRIS, o valor acrescentado, tudo isso são importantes e se calhar nós não seremos, há que assumir isso com humildade, se calhar nós não seremos o hospital certo para fazer esses desenvolvimentos, porque não somos assim tão sofisticados, se calhar não temos essa capacidade, mas concentramos-nos naquilo que era o essencial, que era que resposta vamos dar aos utentes e como vamos garantir a satisfação dos profissionais. E julgo, modéstia à parte, que o resultado conseguido não foi mau. Muito obrigada, Dr. Carlos Silva. Eu acho que estes são bons exemplos. Os CRIs também não são solução para tudo. São um modelo organizativo e de gestão diferente, da qual eu penso que alguns serviços poderão utilizar. Portanto, é efetivamente uma outra ferramenta para. Agora, isto não quer dizer que, e vimos dois bons exemplos da Unidade Local de Matosinhos e do Tâmega e Sousa, que é possível desenvolver projetos, criar valor sem ter centros de responsabilidade. Portanto, eu também os tenho. Estava a falar da sua clínica, eu estava a lembrar-me da clínica pré-operatória, em que o doente, e isso, no outro dia tive a oportunidade de falar com o Dr. Taveira sobre isso, o doente entra às 8 da manhã e sai às 11, com tudo feito para, na semana seguinte, fazer a sua intervenção cirúrgica. Portanto, há vários modelos, há várias maneiras de fazer, e as clínicas, eu penso, e parabéns por essa iniciativa, acho que todos os hospitais, na sua maioria, têm esses processos e conseguem fazer inovação interna, exatamente partindo disso, dos profissionais, dos próprios conselhos de administração, incentivando. Portanto, eu acho que estão de parabéns, e os CRIs não são realmente a solução para tudo. Mas para terminarmos, eu ia, depois já vos passo a palavra final ao Dr. António Quintal, que eu penso que me está ouvindo, ainda não consegui ver, não sei onde é que ele está. Bom dia, Dr. António. Dr. António? Eu penso que ele não está. E o Dr. Paulo Nunes de Abreu estava a dizer que faltavam 2 minutos, portanto eu acho que estamos na altura de encerrar quase a sessão.
Ele não está, eu nunca ouvi aqui realmente, quer dizer, mas os 2 minutos podiam ser 56. Portanto, não participa nesta mesa, é isso? Eu estou deste lado, é mais difícil, vocês estão desse lado, certo? Vocês estão no Funchal. Sim. Não o vemos cá. Portanto, podemos considerar que ele não participa. Então podemos falar um bocadinho. Estou? Podemos os três falar um bocadinho nisto. Portanto, eu acho que estas duas experiências, que é um bocadinho diferente daquela que eu tenho aqui, e que esta criação de valor, baseada essencialmente na satisfação dos profissionais e dos utentes, é partilhada por vocês os dois e é partilhada também por mim e algumas experiências que tenho, sendo dos centros de responsabilidade integrados. Não sei se o doutor António Tavera quer dizer mais alguma coisa sobre isto. Muito obrigado, senhora doutora. Só quero dizer 2 coisinhas. Em primeiro lugar, o doutor Carlos Alberto, gosto muito de o ouvir e é o líder de uma instituição que, de facto, é da minha terra, ainda por cima, e vive isto e explica isto de uma maneira muito interessante. Faz até parecer que fez muito bem, só que quando chegou tinha uma instituição que devia ter um conjunto de serviços. É impensável num hospital daquela dimensão não ter um conjunto de serviços, como foi explicado, que o Pedro Espáramo tem há 20 anos, tendo uma dimensão muito mais pequena. Professor Taveira, eu ainda hoje não tenho ressonância magnética. Eu sei. Deixe lá que eu tenho a mais antiga do país e funciona. Tem que pôr outra, eu sei disso. Portanto, é um desenvolvimento e aí já lhe disse isso pessoalmente e digo publicamente também, e também já o disse, que reconheço que de facto é um trabalho extraordinário que têm feito. Essas áreas, como também já partilhamos isso, das unidades de admissão para cirurgia no dia, que nós já fazíamos muito antes da pandemia isso, por causa da questão da ocupação de camas, porque as camas tinham que estar disponíveis de manhã e na opção delas era à tarde, portanto, depois da cirurgia feita, etc. Isso também foi uma... E várias outras coisas e com o foco nas pessoas. É claro que a Unidade Local de Saúde de Matosinhos tem umas particularidades que algumas delas não são favoráveis. Por exemplo, o Dr. Carlos Alberto tem mais desafios de descentralização dos cuidados e de promoção dos cuidados no sítio das pessoas do que nós em Matosinhos, que está tudo concentradinho muito próximo do hospital. Ou seja, o ganho em muita circulação, que é uma coisa que é difícil explicar depois a quem nos tutela, não é? O ganho para algumas pessoas em termos de cuidados de proximidade, por exemplo, no centro de saúde, versus cuidados hospitalares, nomeadamente em deslocação única no sítio numa altura em que faz tudo, com consultas de diagnóstico rápido, como temos agora, quando a pessoa tem um sintoma que pode exigir uma observação mais diferenciada e faz logo isso tudo. Nós, devo dizer-lhe também, em termos de recrutamento de profissionais, de satisfação dos profissionais, nem internistas nos faltam. Temos internistas, não digo até há mais porque isso não são, mas temos internistas no número suficiente e abarcando ainda os que querem fazer depois diferenciação de medicina intensiva, que é uma coisa muito importante. Mas há aí coisas, e nós na altura da pandemia, como o Dr. Carlos Alberto disse, há aí coisas que de facto ainda temos que fazer muito para termos a capacidade de resposta e de facto as pessoas ficarem mais... Estamos aqui a pedir para acabar a sessão o mais rápido possível. Pronto, eu então acabei, não tenho mais nada para dizer. Muito obrigado, foi um gosto estar convosco, como sempre. Muito obrigado. Bem, muito obrigada aos dois. Eu acho que foi extremamente interessante e esta partilha de experiências, tanto na unidade local como no Tâmega e Sousa. Penso que este trabalho, efetivamente, que o Dr. Carlos Alberto tem feito é excepcional e é muito interessante. E logo eu interrompi para perguntar como é que tem conseguido este hospital sexy. Eu acho que todos nós gostaríamos de ter este hospital sexy, desculpe, mas eu gostei da palavra, ou seja, capaz de captar profissionais. Nós temos, de facto, há uma grande diferença entre a quantidade de profissionais que temos no sul e no norte do país. O norte consegue captar, também tem mais formação e daí o doutor falar na formação, forma os médicos, consegue captá-los e tem muito mais capacidade formativa ao norte que ao sul do país. É um problema que eu penso que o novo governo terá que ver e rever, porque
temos efetivamente no sul do país grande falta de profissionais, tanto de internistas como de radiologistas, como por exemplo de anestesistas. É um problema muito grave de anestesia que temos nos centros hospitalares de Lisboa, é a falta de anestesistas. Portanto, temos que aprender uns com os outros, temos que saber como fazer. Eu acho que esta partilha de boas práticas e de criação de valor é extremamente importante. Portanto, obrigado aos dois por terem partilhado connosco e obrigado àqueles que assistiram e tiveram com tempo para nos ouvir um bocadinho. Portanto, penso que agora vamos para outra sala, não é? Obrigado. Um abraço.